Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Extraordinários, o podcast da MPDC que conta as histórias e partilha conhecimento sobre o Porto de Maputo através das suas pessoas. Nós achamos muitas vezes que um porto, para operar de forma eficiente, precisa de grandes máquinas, mas na verdade são as pequenas atividades que são tão ou mais essenciais para esse funcionamento ser eficiente. Por isso vamos iniciar esta série de episódios hoje com um dos nossos extraordinários. Ele está no Porto desde 1989, já foi capataz da estiva, já foi superintendente de turno e hoje é o homem forte da palamenta. Palamenta é uma palavra que eu própria não conhecia. Quando cheguei ao Porto em 2011 tive que procurar no dicionário o que é que queria dizer, mas ele vai nos explicar muito bem. E se o manuseamento de cargas no Porto é o coração, a palamenta são as veias que alimentam esse coração. E o Daniel Muyanga está aqui connosco hoje para nos explicar bem como é que isso funciona. Olá, Daniel. Oi. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Eu comecei por dizer que tu és um dos nossos extraordinários. Tu identificas-te com esse nome? Naturalmente. Por quê? Um bocado do trabalho que eu tenho feito no Porto. Quando alguém me diz que eu sou extraordinário, é a mesma coisa você me dizer que eu sou estivador. E sou mesmo, não é? É por isso que eu fico satisfeito quando alguém diz que eu sou extraordinário. E tu estás aqui há muito tempo, mas vieste para uma casa que já conhecias muito bem, como tu me estavas a contar há pouco. Okay. Por quê? E aí eu digo, vim para Maputo, aliás, vim para o Porto de Maputo em 83, não é? Quando vem para o Porto, não me deixa mentir, passa a expressão, foi em 93. Então, vim para o Porto, mas eu já sabia o que é que se passava, porque o meu pai trabalhou aqui no Porto, o meu avô também trabalhou aqui no Porto. Então, são as pessoas que transmitiam, quando eu era pequeno, o que era Porto. O que é que eles te contavam sobre esses tempos? O que me contavam, né? É assim, o meu avô começou a trabalhar aqui no Porto lá para a década de 30, não é? Ele começou a trabalhar aqui e pronto, o filho dele, que é meu pai, não é? Depois foge para a África do Sul, para as minas da África do Sul, lá para 1943, 44. Então, quando ele volta da África do Sul, já vem apanhar o meu avô a trabalhar aqui no Porto. Estava na terminal de carvão, aqui mesmo, a embarcar, portanto, o carvão de cabeça, com umas bacias vulgas em baca. Então, com essas bacias, eles carregavam, faziam uma bicha indiana. Então, embarcando os navios de cabeça. Quem caía ali levava escote, porque era obrigado, eles eram obrigados, portanto, a completar a meta. Ok, tudo bem. Então, o meu pai, Alexandre Muyanga, foi um dos construtores daquelas casas que estão ali em frente da igreja São José de Janguene. Ao lado ali tem umas casas de 1940. O meu pai, nessa altura, vivia no bairro Luís Cabral, não é? Então, vulgo Msengelene, nessa altura. Então, mais tarde ele veio para ali no job e chegou atrasado. E apanhou palmatório. Chega em casa, meu pai voltava da estiva, não é? Para ter que voltar de novo para o Porto. Ele vinha da estiva para ter que voltar de novo para o Porto. Então, levou o meu pai, ele encaminhou aqui e veio pedir aos capatazes que estavam aqui, não é? Do regime nessa altura, para que o filho pudesse entrar no Porto. Meu pai aceitou. Então, minha mãe foi fazer a massagem nas mãos e ele começou a trabalhar aqui, meu pai, não é? Então, até que chegou a revolução da gente estarmos independentes. Então, pronto, eu continuei a estudar. O que aconteceu mais tarde, o saudoso Samora Machel, presidente, ele veio me buscar na escola com mais outros colegas das outras províncias. Então, eu fui para a Europa, fiquei lá 11 anos, volto em 92, 93. Então, quando cheguei em casa, não fiquei muito tempo. O meu pai arrastou-me de novo para o Porto, não é? Eu vim começar a trabalhar no Porto, pouco tempo, e depois disso aí, então sou chutado para a escola portuária como as outros, né? Outros colegas das outras províncias, entre aspas. Então lá fui começar a já estudar
E o meu pai perde a vida em 94. E eu já estava na MPDC. Então, continuei também a trabalhar aqui. Ele estava no departamento de estiva, fazia o trabalho também no Porto da Matola, vulgo Mapondoene. Okay. Mapondoene significa estiva de madeiras, não é? Ele fazia trabalho lá, às vezes vinha fazer trabalho no Porto de Maputo. Então, o meu pai arrastou-me. De facto, eu fui para a escola portuária. Eu fui um dos alunos da ITC, agora. Ali era a antiga escola portuária, agora é ITC. Então, foi um dos alunos número 14 daquela escola. Então, depois disso aí, então vim para o Porto e não saí mais. Não saí mais, até agora estou aqui. Mas, porém, coisa bonita que eu nunca mais esquecerei do Porto. Os meus 2 filhos estão aqui. E eu sempre tenho dito, o ouro que nós temos neste território nacional é o Porto. Tu dizias trabalhar no Porto é um luxo, né? Sim, eu também arrastei a eles para aqui. Portanto, um está no control room, infelizmente ainda não passou para a MPDC, ele está ali como controlador de todo o minério. E o outro está afeto neste setor onde estamos, ele é operador, é payload driver. Então, mas nos fins de semana ou nos dias que eles estão de folga, eu tenho sentado com eles, fazer-lhes ver que não pode largar o Porto de qualquer maneira, porque o Porto é a fundação deste país aqui. O Porto é ouro. Há muitos países que estão a procurar do Porto. Não tem. Eles lá têm só portos secos, não é? Então, o Porto deve abraçar. Às vezes, eles abanavam a cabeça, então eu perceber que eles estão mesmo a mover. Não tem 0 horas, não tem 1 hora, não... Quer dizer, 24 são 24 horas a trabalhar. É por isso que nós estamos a gravar isto hoje e temos estes barulhos aqui atrás de nós, porque o Porto nunca para. Não se para, o Porto nunca para. É a mesma coisa como o aeroporto, os nossos colegas que estão lá. E é como os pessoal que está nos hospitais, também os hospitais não fecham, não é? Então eu estou muito feliz. O verter lágrima é que eu não sei quem que pode mergulhar na minha cabeça para me tirar no Porto o espírito que eu tenho de ensinar os outros, que também, os outros também devem ensinar os nossos descendentes e que vai pôr o Porto a desenvolver tão bem como está acontecendo agora. Muyanga, tu tens 35 anos de Porto, certo? Tenho. Estás prestes a reformar, na verdade. Estou prestes mesmo. Como é que era? A MPDC entrou em 2003. Ai, Como meu é Deus. que era antes da concessão? O MPDC, quando entra aqui, apanhou o Porto totalmente esburacado, a partir do cais número 3, número 4 ali, até deslizar isso aqui, cheio de cobras, cheio de bandidos que saltavam o muro e vinha. Nós estávamos a trabalhar com medo, a estremecer. Quando fosse o embarque desembarque de peixe, assim como arroz, apareciam os ninjas, os vulgos ninjas nessa altura, com as facas na boca, ou canivetes mesmo, na boca. E chegavam a arrancar a carga do dono ali, nós tínhamos medo, afastarmos, parar de longe lá. Não é? Mas o que é que está a acontecer agora? Uma coisa, aleluia, aleluia. E eu digo muito obrigado mesmo para a empresa seguradora que está aqui, a empresa que está a segurar tudo isso aqui. Porque a empresa que começou aqui foi muito difícil, foi Bassopa. A Bassopa trabalhou muito no Porto, muito, mas muito mesmo. Mas agora temos o executivo, dá-te parabéns, Mr. Executivo. Muito bem, para ti, deve continuar assim mesmo, segurar o Porto para que não entre nenhum ninja e nós vamos avançar. E o que é que não mudou no Porto? O que é que tu achas que não mudou nestes anos todos? Que até pode ser um aspecto positivo, Sim. que tu sentes que não mudou, que esteve sempre presente. A coisa que não mudou, são poucas coisas que não mudaram. Porque quase o Porto estava obstuso. E todas as coisas mudaram. Agora, são poucas coisas que eu posso narrar que não mudou. Que não mudaram, perdão. Passa a expressão. Então, as coisas que não mudaram é a mentalidade de alguns colegas. Alguns não aceitam mudar. As mudanças, eles não aceitam. Mas, coletivamente, estamos a lutar para que os colegas percebam muito bem que, afinal de contas, o Porto está a desenvolver. Tem que mudar. Temos que ter o espírito de ensinar os outros para o Porto poder desenvolver, porque a técnica não para. E eu falei aqui,
por causa da menina Arlete, a mais pequena, que está aqui no grupo automóvel, ainda a chefiar. Quando está dentro de uma payload, aquilo é espetacular. Você não consegue ver a pessoa que está a manusear, portanto, a máquina. Portanto, ela pequena que é. Então, são essas mudanças que estou a ver que pronto, muita coisa de falta está a desenvolver cada vez mais. O Porto é hoje em dia este casamento entre gerações. Exatamente, exatamente. E como é que tem sido este conviver das velhas gerações com as novas gerações? Sem poder pedir a mensagem. Quase. Como é que é este conviver das novas gerações com as velhas gerações? Tu tens tido um papel muito importante nesta educação, exatamente. Não é? Para os jovens, eu já tenho nas minhas mãos agora mesmo. Mesmo ontem, eu não estava a me sentir bem, mas como tinha alunos lá na escola, não é, de formação, eu tinha que ir dar aulas aos jovens. Eu doente, mas tinha que ir dar aulas. Alguns me viram, não é, de que este homem aqui não está bem, mas eu tinha que ir dar aulas para aqueles jovens poderem desenvolver este Porto. Eu digo, todos os jovens que estão no MPDC Porto de Maputo, aleluia, devem avançar porque vocês foram dar no coração da vida deste país aqui. O Porto de Maputo é o porto mais eficaz. Quem perde essa oportunidade jamais na vida dele. Esta pergunta tu já me respondeste, mas talvez tenhas mais algo para me dizer. O que é que te faz levantar? O que é que tu pensas todos os dias quando tu levantas para vir levantar no Porto de Maputo, para vir trabalhar no Porto? Todos os dias, primeiro faço uma oração. Não me deixa mentir os que já passaram nas minhas mãos na formação. Faço uma oração forte a dizer que o Porto tem que mudar. E no Porto tem que eliminar. Até tenho algumas músicas que eu já fiz, que eu estou mesmo para apresentar ao público portuário, que fala da vida do Porto, não é? Então, eu quando me acordo de manhã faço uma oração, saio de lá firme que eu tenho que ir trabalhar. Chego aqui, dirijo o meu trabalho com os meus colegas e tudo. Mas também para liderar, para você estar bem com os colegas. Você tem que se redimir, às vezes tem que se humilhar um bocadinho. E depois você vai ter o rente mais alto, não é? Vão admirar, mas como é que ele conseguiu assim? De ensinar as pessoas e serem capazes também de ver os navios, volumes pesados, não é? Estar nas operações em todo canto. Mas aquilo é por causa do coração, não é? Não é por acaso que eu tenho esse logotipo aqui. Ai, MPDC! Ei, eu amo muito! Olha, e nestes anos todos, para além do início da concessão, que aspectos menos positivos é que ficaram nas tuas memórias? Positivas? Menos positivos. Menos positivas. Andei a pé, aqui no Porto. Eu, aqui no Porto, já comi pipoca. Nós, em linguagem da estiva, chamamos de guangua. Aqui atrás, aqui, no Melaço, nós íamos lá no navio, íamos subtrair, porque ninguém nos deu aquela carga. Íamos subtrair, pôr aí numas latas, organizar, fazermos uma fogueira através do carvão mineral que andava a cair aí, aquele subejo. Então, íamos lá preparar aquelas pipocas e comíamos enquanto os outros estavam a trabalhar. Deixávamos alguma coisa aí numa lata para os outros também virem consumir. Estávamos em que Às ano? vezes, sim, não havia comida. Mas não. era que ano, Muyanga? Em que ano? Isso foi para 96, por aí atrás. Yeah. Então, quando viéssemos comer aquilo ali, então os outros colegas que ficavam a trabalhar, então apanhava restos de comida dos tripulantes, chamado muewe. Essa era a linguagem, muewe. Esse muewe é onde que fica ali, eles põem ali comida de pato, carne de pato, galinha, vaca, tudo metia numa panela assim e dávamos ali. Então íamos comer todos ali, os guincheiros saíam ali, todos nós íamos comer à mão ali. Não havia tempo de ir lavar as mãos, mas era aquilo que existia. Então, é uma das coisas que eu negativamente vi nessa altura. E trabalhar em turno, às vezes, não tínhamos dinheiro de chapa, não é? Eu saía daqui até Patrício Lumumba a pé, e de manhã, mas aquilo não doía, porque eu estava a me recordar o tempo do futebol, quando eu gostava muito mesmo de estar no campo. Saíamos de lá, do Patrício, até no campo de Costa do Sol a pé e voltávamos a pé sem nenhum problema. Existia outro pessoal também que via na Matolagar, aonde. Então já me recordei aquilo que estava acontecendo no Porto. E eu não podia faltar no Porto. É proibido faltar no serviço no Porto.
Imagina a gente faltar todos no Porto. O que é que o Porto será? Claro. Automaticamente nós vamos afundar. E automaticamente os nossos responsáveis também vão chorar. Vão chorar o que é que está a acontecer conosco. Então, nós temos que sempre estarmos ativos. São algumas coisas negativas que eu vi. É bonito esse teu compromisso com o trabalho. É muito bonito. Basta você estar comprometido com o trabalho, deixar tudo. Olha, até na minha casa, chamamento, esse nome de estivador já colou. Eu, às vezes, lá, uma minha prima, o meu tio, está a cortar o bolo, não é? Corta um bolo quando eu tenho que estar aqui no Porto. Às vezes, quando eu saio daqui, então, é quando eu arranco o voo de apanhar lá. Quando eu chego lá, já não há tempo de ir tomar banho. Eu já recordo aquilo que no Porto está a acontecer. É só eu chegar ali também para entrar, comer alguma coisa, também tomar uma cervejinha e descansar para o dia seguinte termos que dar a continuidade. Então foi mais ou menos isso que aconteceu nessa altura. E hoje em dia é uma maravilha. Já temos aqui a refeição, que vem a hora, E temos uma transporte para tabiz, casa. tem transporte de ir para cá. Por acaso eu não sofri assim tanto com a entrada da MPDC. Segundo como eu disse, eu fui selecionado, eu nem estava aqui, estava na África do Sul, lá em casa do meu irmão. Eu, quando tenho tempo de recreio, não gosto de estar aqui num sítio, eu gosto sempre de passear. Não é a mesma coisa quando estive na Alemanha. Por isso que eu viajava para Bratislava, Herzegovina, Budapeste e mais outros países ali perto da Alemanha, onde que eu vivia. Explica-nos lá a todos o que é palamenta. Para que é que serve a palamenta? Ok, uma das bonitas perguntas que eu estava à espera de receber, né? A palamenta é a fermentaria. A fermentaria é onde fica todos os instrumentos para manusear as cargas, assim como o embarque das cargas. Mas tudo mesmo. Para você conhecer a palamenta, o que é a fermentaria toda, precisa de um tempo muito maior. Eu digo, Deus que o tenha, Mr. Crunchy. You was my Jesus. I never forget you. Because that guy, he taught me nicely. E eu estou aqui agora também a ensinar os outros meus colegas. Não é? E os dirigentes bem sabem, diga a verdade, eu estou ali a dirigir tudo. É uma responsabilidade muito grande. Eu tenho que verificar toda a ferramenta se está em perfeitas condições com o meu pessoal antes de ir nas operações e depois das operações e no meio das operações. Temos que estar lá para não surgir nenhuma coisa errada. Problema. Ou arrebentar as correntes, ou os tropos arrebentar. Tudo isso é feito ali na ferramenta. E no seio disso tudo, eu tenho que desembarcar a carga junto com os meus colegas, supervisores, superintendentes. Eu tenho que estar lá. Obviamente, tem que deixar também alguns supervisores avançarem, enquanto tem que ir na escola portuária também, a nossa escola de formação, também ir avançar com alguns alunos. Acelerarmos com que a formação, portanto, desenvolva mais rápido para aqueles jovens vir nos auxiliar nas operações. Ali na Palamenta é a base do porto. Não há nenhum porto que não tem palamenta. Quem domina a palamenta é o coração desse porto. Nesse contexto, é esse homem que está a falar. Eu sinto-me feliz na MPDC porque sou o coração. Me orgulho disso e me orgulho dos meus colegas que conhecem a palamenta. E dá-me assim exemplos de palamenta que tu tens que usar todos os dias, tens que indicar. Tu falaste em correntes. Sim, sim. E outras mais coisas, porque as pessoas não conhecem. Ok. Ali usamos correntes, usamos estropo de massa, usamos cordas, usamos a união de corrente. As uniões de corrente chama-se hammerlock, em inglês. Usamos ali as espredas, que são carduças para descarregamento de caminhões, para descarregamento de machibombos, de helicópteros, túneis do aeroporto, locomotivas, várias cargas. E como é que tu sabes o que é que deve ser usado em cada ocasião? Essa é uma das melhores perguntas, naturalmente, que acabou de fazer. Toda a ferramenta que nós temos aqui está certificada. Eu, como Mr. Crunchy, viajei para muitos portos fora do país para ir aprender, não é? Toda a ferramenta que nós usamos está lá cripado a tonelagem equivalente daquilo que você quer fazer. Ok. Então, entra um bocadinho de física. Tem que conhecer a física e dominar a física, não é?
Você não vai ter um contentor de 20 toneladas e levar os tropos de 15 toneladas. Não vai funcionar. Se você ter sorte, vai carregar uma vez. A segunda vez vai arrebentar. E não tiver sorte, vai matar colegas. Para dominar isso tudo, é preciso conhecer a ferramenta toda que está ali dentro. Se há alguma coisa que não está bom, vai na tabela. Se caso não, agora é Google. Então, eu tenho que estar capaz de poder explicar os outros colegas como é que a gente manuseamos aquele tipo de carga. Muyanga, quais são as qualidades que uma pessoa precisa para trabalhar na palamenta? Eu tenho que ter mínimo 8ª classe. Com idade compreendida entre... Hoje em dia, 12ª. 12ª, hoje em dia. Não é? Com idade compreendida entre 18 a 20 anos para iniciar. Mas quais são aquelas qualidades que tu achas que alguém, para ser bom na palamenta, tem que ter? Ele tem que ser um indivíduo que sabe escrever. Se me aparecer um jovem que fala um bocadinho de inglês, melhor é. Porque toda a ferramenta está escrita em inglês. E às vezes leva muito tempo para traduzir em português. Mas há certas coisas que eu consigo raspar porque falamos a linguagem da estiva, que não existe no dicionário. Tem que ser responsável. Tem que ser muito responsável, tem que ser um indivíduo que está interessado em aprender, não é? Tem que ser um indivíduo que deve cuidar, que comprometeu-se em cuidar a ferramenta, cuidar como bebê mesmo, e não aceitar e levar a ferramenta, entregar os colegas sabendo que essa ferramenta não está em perfeitas condições, porque lá pode matar alguém. Ou estragar a carga do dono. Exatamente. E nós vamos levar aquele bolso, aquele que deve entrar no nosso bolso, temos que pagar a carga do dono, não é? Como é que tu vês o crescimento profissional aqui dentro do Porto de Maputo? O crescimento profissional está a progredir violentamente. Estamos bem, não é? Não estamos a 100%, mas estamos a caminho de chegarmos a ter 100%, não é? O grande segredo de você ser melhor profissionalista a primeira coisa é amar os teus colegas. Aceitar ser criticado com os pequenos. Às vezes, humilhar-se quando as coisas não andaram bem, para poder todas as coisas poderem estar bem. Arranjar uma forma comunicativa. Por mais que você venha com problemas sociais em casa, deixa os seus problemas ali na Praça dos Trabalhadores ali. Então, quando for entrar num porto, você tem que ser um indivíduo que cumprimenta todos os colegas que lhe aparecem em frente. Principalmente o respeito com todas as pessoas que lhe aparecem em frente. Quando isso for a fazer, então o Jesus está com você. E vocês vão ganhar. Quando estamos para atacar volumes pesados, geralmente eu sempre tenho feito uma oração. Pode ser uma oração interna. Agora mesmo, acabamos de descarregar 150 vagões. Os vagões estavam sobrepostos. Estava sobreposto mesmo. Alguém tem que subir mais ou menos uma média de 35 metros de altura. Uau. Lá em cima, lá, para ir engatar. São jovens que estavam a subir lá. Só tem harness, não tem outra coisa que poder casualmente defender. Ali eu todo dia fazia uma oração. O navio está ali. O navio tem que ser feito. O navio tem que ser descarregado. Não temos como. Eu não terei de onde eu ir parar. Ir ao CO, ao senhor Osório, dizer que venha me apresentar o chefe Osório. Eu não consegui descarregar o navio. Sinceramente, eu não sei qual é o banho de frio ali havia de apanhar com ele. E eu tenho que estar firme com o meu pessoal, primeiro um bom toolbox com essa gente, explicar muito bem, verificar a coisa, a roupa, não é? Que a roupa é recomendada para a gente fazer o mesmo trabalho, toolbox com toda a gente, às vezes abraçarmos todos antes da gente entrar no navio, então significa que somos uma e única pessoa, não é? Aí já vamos e vamos ganhar. Vamos ganhar! Não falha nada, temos que ganhar. E alguns lá de fora conseguem ver. É por isso que outros esportes também estão a cobiçar aquilo que nós somos. Eu digo aleluia, MPDC, aoi. Afinal de contas, o trabalho de equipe é um dos nossos valores. Trabalhar em equipe é que é um segredo que estava escondido, que eu não sabia. Eu gostava de fazer sozinho, digo, papai, é para ver bem que eu fiz isto aqui. E quando eu tenho que fazer com os meus irmãos em casa, fica mais leve e o papai fica muito satisfeito, não é? Nesse caso, estou a falar do Dr. Osório. O Dr. Osório não vai gostar a gente andar a estragar a carga do dono. Ele vai gostar. Nem o dono. Ele vai gostar
e gosta de ouvir que nós fizemos todos os navios em perfeitas condições. Sem medo, com respeito um ao outro, com muita calma, com muita prudência, com segurança e sair tudo em perfeitas condições. Não é ter que dar palavra aos mais pequenos. Os mais pequenos têm que ser dado palavra lá no navio. Lá. Se há alguma coisa que não está bom, diz chefe, alguma coisa, vamos parar, para. Temos que lhe ouvir. A coisa que fazia surgir muitos acidentes nos tempos é a pergunta que me fez atrás. Não é? Os outros gostavam de cortar as coisas, não queriam trabalhar coletivamente. Quem tentava se sabotar. Eu mesmo na parlamento tive alguns, não é? Que gostava de sabotar os outros colegas, não gostava de ir no navio, gosta de estar no mesmo lugar. Isso não é só aqui. Mesmo na Alemanha, no meu setor, eu tive lá alguns colegas que eram da mesma maneira, não gostavam de trabalhar. Mas as coisas não aparecem na mesa de qualquer maneira. Claro. Alguém tem que cozinhar. É por isso aqui estamos a cozinhar, para o país poder desenvolver. Não é? Para até o Presidente da República reconhecer que há pessoas lá que estão a fazer o trabalho. Não é? Então, isso nós saímos todos. Sai a empresa. E sai eu a ganhar, sai a empresa a ganhar. E por que não a soberania? Saímos todos a ganhar. Muyanga, é bom. Nós não estamos muito longe da Palamenta, estamos perto. Mas este sítio onde nós estamos hoje a filmar, explica-me lá um bocadinho o que é. Ok, essa oficina aqui era a oficina de reparação de motores, como está a acontecer até agora. Essa oficina, MPDC veio apanhar aqui, agora é grupo automóvel. Portanto, está aqui o senhor Nelson, ele que é o chefe desta casa. O gestor. Trabalha em conexão com a Choice Diesel, que pronto, o contrato da Choice Diesel está parcialmente a desaparecer. Os nossos jovens estão a ser muito espertos, conseguem reparar as máquinas sozinhos. Eu falei da Arlete, como por exemplo, não é? E mais outros colegas, muito bom. Eu tenho visto aqui a fazer um trabalho muito pesado, de grande responsabilidade. É que nos entrega a máquina com toda a experiência, com toda a prudência que esta máquina há de ir embarcar toda a carga no navio lá. Não há de voltar por aqui por causa da avaria. A Arlete, para quem não sabe, é uma das meninas mecânicas. Exatamente. Pequenina. Mais pequenininha. A Arlete não tem 1,5 m. Super responsável. Super responsável, yeah. É que ela não vê a hora. Então, para mim, infelizmente, eu não tenho como printar. Você vai poder printar, ver. Agora eu entro. Se eu estou atrasado no porto, porque isso foi educado com meu pai. Se eu estou atrasado no porto, é que cheguei aqui às 5h45. Já estou super atrasado. Eu tenho chegado aqui 5h30, 5h20. E a que horas é que tu entras? Qual é a hora de entrada? 6 horas, 6h30, digo eu. Não é? Até agora, como estou a fazer trabalho também burocrático, eu posso entrar às 7 horas. Não é? Entre há outros que entram às 8 horas, 9 horas. Para mim, não. Isso já está arrumado. Isso é o ditado que estou a lançar para os meus filhos. É por essa razão que faço questão, às vezes, de passar e lhes buscar, resgatar, para acordar cedo e chegar no porto muito antes. Eu chego cedo, muito cedo, por quê? E eu gosto de verificar tudo o que está acontecendo no porto. De tal maneira que eu possa apanhar qualquer responsável, me perguntar o que está acontecendo na zona aí. Eu vou explicar, cais 5, cais 7, vou explicar detalhadamente, porque entro navio por navio. E vem tomar o meu café às 6 horas ali, eu já sei tudo o que vai acontecer, o que aconteceu ontem à noite. Para hoje termos uma revolução de nos mandar todas as mensagens no telefone. É muito bonito. Muito obrigado, Mano Marco, a tua equipe aí. Continua, mano. Muyanga, disseste muitas coisas que tu dizes aos teus filhos, que trabalham aqui no Porto, mas que também os instigas a fazer, como por exemplo ser pontual. Mas se tu pudesses voltar ao passado e dar alguns conselhos ao Daniel, o que é que tu dirias? Oh, meu Deus. Se eu pudesse voltar para trás, eu diria aos meus filhos que, olha... A ti mesmo. Se tu pudesses voltar atrás. A mim mesmo. Sim. A mim mesmo. Eu me diria... Dizias o quê, Daniel? Eu, Daniel Alexandre Muyanga, devo pegar o lemo do Porto. Definitivamente, sem haver arrasto de dúvidas ou haver uma coisa que pode interromper com que a gente avancemos com o Porto. Eu me diria assim,
Segundo, eu havia de me perguntar, quem sou eu? Essa pergunta eu me faço. Quando as pessoas me fazem maravilha, eu comecei a me analisar sozinho, não é? Eu até admiro as outras pessoas que me fazem perguntas que, nem vale a pena eu falar aqui nas câmaras. Por que eu mereço? Eu me pergunto sozinho, mas por quê? Por quê? Não é? E eu quero que toda a gente do Porto deve ser perguntado com os outros portos, com os outros colegas lá fora, nas outras empresas, como a Vale, como o Ozal, e mais outras empresas que estão conectadas com a MPDC. Essas pessoas devem ser perguntadas, mas como é que vocês conseguem uma coisa como esta? Então, isso eu me faria a pergunta. Não sei se foi de acordo com a sua preocupação. Foi sim. Sim. Que outros sonhos é que tu ainda tens para a MPDC? O meu sonho é apenas, para mim, MPDC, faltam 5 dias, mas eu vou feliz. Vou feliz por quê? Porque nós temos uma média de 45% dos trabalhadores que são capazes de trabalhar sozinhos, sem intervenção. Isso é muito, muito melhor. Não podemos ter trabalhadores que é preciso serem coadjuvados sempre com alguém. Temos que ter trabalhadores que são capazes de fazer o trabalho sozinhos, dirigir os outros colegas e coletivamente fazer uma coisa excelente. E nós já temos essas pessoas. Mas quando nós começamos no departamento de estiva, que esteve ali atrás da Green Road, do escritório da Green Road, estava ali, um condutor grande Civilup. Nós éramos apenas 16 capatazes, 16 só, por turno. Estava lá o grupo Macamo, estava lá o Chavane, esse grupo Feijão. É engraçado que o pai do Feijão também estava a trabalhar aqui. São muitas gerações. Muitas gerações, é bonita coisa. Muyanga, foi um prazer conhecer um pouco da história do Porto contigo e foi um prazer teres partilhado connosco tanto conhecimento sobre a Palamenta, sobre o Porto e teres aberto connosco esta série de episódios. Ai, meu Deus. Só tenho a agradecer. Eu tenho e parabéns pelo também. teu trabalho. Muito bem, muito obrigado mesmo. És uma fonte de inspiração para todas as gerações no Porto, não só para os teus filhos. Eu digo, sinceramente, o pouco tempo que estou aqui, ainda continuo a esforçar mais para outros colegas. Hoje estava a esfregar um jovem, eventual, que é bom mesmo aí na Parlamento. Mas o gajo fala, está no serviço. Eu estava a esfregar ele como se fosse o próprio meu filho progenitor. Eu como progenitor dele. Profissionalmente, eu sou progenitor dele. Não é? Porque ele é bom, mas o problema basta sair lá. Ele que já caiu lá, mano. Já vai para outras coisas aí, não é? Esquecer de vir para o job. Eu tenho dado exemplo aos meus colegas. Olha, eu sou grande tomador de cerveja que nunca mais. Eu sou incorrigível na cerveja. Sou incorrigível, mas pode perguntar a qualquer pessoa aqui no Porto se uma vez já aparecia aqui. Ou o navio parou, porque quem deveria fazer o trabalho lá, a Parlamento não está lá e tudo. Mas tem que ver quando é que a gente podemos tomar nossa cerveja. Claro. Não é? Então, é um desenvolvimento muito grande. Eu digo, em voz alta, muito, mas muito obrigado, MPDC Porto de Maputo. E eu digo também, nossos colegas estão aí no CFM, eu sou um deles, que fui abraçado com a MPDC, e fizemos uma coisa excelente até agora. Então, desejando a vocês sucesso, progresso, que haja tudo de bem e Deus deve estar com vocês em todo canto onde vocês fazem as vossas operações. E muito obrigado. E o Porto de Maputo diz obrigada, Muyanga. Muito obrigado. Obrigado. Tem que dizer lote. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E nós vemo-nos no próximo episódio dos Extraordinários Podcast. Obrigada a todos e a todas.